de ser bem amplo ali, e o capixaba ficava meio excluído, É, sabe? Não era muito. não Ficava fora da pode. rodinha, né? Ele ficou assim. Ele ficava meio revoltado, assim, sabe? Com isso aí, mas enfim. É muito bom esse papo. Depois a gente continua. Lespo, galera! Estamos iniciando mais um episódio aqui. E ao lado de quem hoje? Aline. Juliano foi dar um passeio. Tá lá em Guarapari, lá, Foi botando o pezinho na passear em areia, Guarapari, catando e conchinha com a família. tá lá de boa. E aí Bom vai demais. ser um prazer ter essa conversa com vocês aqui. Bom demais da conta, eu tenho certeza. Pessoal, o episódio de hoje, né? Antes de mais nada, é sempre muito bom agradecer os nossos patrocinadores, Boca Viçosa, que tá aparecendo ali, que abrilhanta aqui o nosso coffee break aqui com os Nossa, pães de delícia, queijo, delícia. com refrigerante, suco, muito bom, FG Consultoria, né? O Lespo, ele tem vários braços, pessoal. Tem um Lespo Eventos, Lespo Produções, e tem uma galera aqui de peso aqui atrás que faz essa mágica acontecer para vocês, né? Por isso que é muito importante, se você gosta da gente, segue a gente no YouTube, se inscreve no YouTube, acompanha o nosso Instagram para vocês verem os cortes aí. Aline, vamos começar a apresentar quem está aqui hoje, né? Nossa, a conversa hoje vai ser boa. Boa demais, muito assunto bom. Pessoal, nosso convidado tem mais de 2 décadas de trajetória do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e desde 2021 está à frente do 3º Pelotão de Viçosa, coordenando um trabalho essencial para a segurança da nossa região. E além de oficial, ele é educador físico, formado em direito, esportista e, acima de tudo, um apaixonado pela missão de servir a sociedade. Seja muito bem-vindo, Tenente Hélio! Aê! Bom demais ter você aqui, tá, Tenente Hélio? Obrigado, Aline. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui hoje para poder falar um pouco da atividade do Bombeiro aqui em Viçosa. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma conversa boa demais, com muitas curiosidades do público de casa sobre a profissão e sobre a atividade do Corpo de Bombeiros aqui em Viçosa e na região, né? Exatamente, Aline. E ele que representa coragem, preparo e dedicação ao próximo. A gente sempre começa querendo conhecer um pouquinho sobre você, Tenente. Então a gente sabe que você teve a infância lá em Ubá, né? Na nossa cidade vizinha aqui. Queria que você contasse como que surgiu também o interesse em seguir a carreira militar. Sua infância e a carreira militar. Exatamente, Pedro. Eu sou de Ubá, né? Minha mãe chama Sueli, filho do Marcelo. Eu sou de uma família de 5 irmãos, né? Lá em casa somos 3 homens e 3 mulheres. Eu sou o caçula, né? Então, assim, o desejo de ser bombeiro, eu vou ser bem sincero, não era aquele sonho que normalmente a pessoa sempre tem, né? Eu não tinha esse sonho, não. Foi algo que surgiu na minha vida um pouco por acaso, né? Eu, por volta de 21 anos ali, fiquei sabendo do concurso, um amigo me falou e falei, uai, deve ser legal ser bombeiro, né? Na época, eu trabalhava em fábrica, né? Ali no bairro a gente sabe que é um polo industrial, então era o emprego que eu tinha ali naquela época, trabalhava em fábrica, já tive outros serviços. Falei, vou tentar o concurso. Mas aí, depois que eu fiz o concurso, passei, aí que eu fui realmente descobrir todas as atividades que o bombeiro fazia. Até então, não tinha tanto conhecimento da profissão, aí eu gostei muito. Que né? bom. Aí você se identificou, né, digamos assim, né? Me identifiquei e fui gostando cada vez mais, procurei depois fazer curso na corporação. Eu entrei em 2002 no curso de soldado, né? A minha formação foi ali em Juiz de Fora. Quando eu formei, fui direto para Ubá, que é a minha cidade, consegui transferência. Trabalhei ali até 2006, depois fiz mais curso, fui fazer o curso de sargento em Belo Horizonte. Formei, trabalhei lá também, depois consegui retornar para Ubá, né? Mas inicialmente foi ali que eu aprendi a trabalhar no bombeiro, porque no curso, é um curso de 9 meses, a gente vê muita matéria, né? A gente não tem muita oportunidade de colocar em prática durante o curso. Aí quando eu cheguei em Ubá recém-formado, que eu realmente fui colocar em prática e aprender ali com os militares, com os bombeiros que já eram mais experientes. Legal, bom demais. Na sua infância, assim, puxando um pouquinho antes ali, você olhava também assim para o bombeiro, alguma coisa como um exemplo? Qual que é a figura? E falar um pouquinho também da sua infância ali. Você teve uma infância raiz também, de interior de Minas, assim? Isso. Infância ali na roça, né? Morei mais na periferia ali, eu gostava daquelas brincadeiras de roça. Que legal. Nadar em rio, já fazia umas coisas assim, né? Que bom, cara. Gostava de fazer...
Gostava muito de andar de bicicleta, Aham. tinha uma bicicletinha pequena. Uma infância bem saudável. Isso, bem né? saudável. Que bom. Era, como eu falei, o irmão mais novo. Uhum. Então, a gente gostava muito, brincava muito com meus irmãos. Que legal. Aí cresci ali, eu sou de uma família grande, né? Meu pai teve 10 irmãos, minha mãe teve 5 irmãos, né? E eu tinha muitos primos, né? Então a gente estava sempre Família reunido. grande. Final de ano, grande. então, é aquela festa, né? Aquele É Natal verdade. farto. Aquele Natal. Não, meu maravilhoso. pai sempre gostou de reunir a família, Aham. né? Fazer um churrasco. Que maravilha. E hoje, por mais que não esteja em Ubá, tá pertinho ainda, né? Tô pertinho. Aham. Tô Que sempre legal. lá. Que bom. E tô sempre lá indo visitar, né? Porque eu já tô mais idosa também. Sim. E minha esposa é de lá, então Tudo. tô sempre lá. Quando eu não vou para lá, ela vem para cá. Ah, então maravilha. Uhum. Bom Tá demais. sempre pertinho da família, Tô. né? É. Uhum. Tenente, o senhor já está no Corpo de Bombeiros há mais de 20 anos, que é muito tempo. E a impressão que, pelo menos nós de fora temos, é de que é uma profissão que envolve muitas emoções também, né? Eu queria perguntar, olhando para trás, né, nessa trajetória dos 20 anos, quais que foram os momentos mais marcantes na sua trajetória profissional dentro da corporação? Então, Aline, realmente teve muitos momentos marcantes, né? Normalmente o bombeiro atua no limite ali da pessoa, né? Um limite psicológico, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, ou mesmo a questão de um acidente, um estado grave de saúde, e o bombeiro ali, quando chega na ocorrência, tem que tentar resolver, né? Tentar resolver, não, tem que resolver. Uhum. Então é sempre muito marcante, são situações assim... Ocorrências muito graves, normalmente a gente tenta, eu particularmente não gosto de ficar lembrando muito, né? Ainda mais quando envolve morte, e morte de crianças, para mim, são as mais tristes. Mas marca, a gente nunca esquece. Por mais que a gente não tente lembrar, se a gente buscar na memória, vem tudo à tona. Então, já tiveram várias, né? Posso lembrar algumas. Teve uma ocorrência que eu me lembro, até hoje, foi em Ubá, de um senhorzinho que a gente foi atender na zona rural, não foi em Ubá, eu trabalhava em Ubá, foi na zona rural de Guidoval. Aí, Guidoval não é muito longe, acho que são uns 20 quilômetros, mas quando chegava lá tinha que andar bastante na zona rural. Então, foi uma ocorrência longe e ele tinha sofrido um acidente nessa picadeira de capim, Nossa. né? Uhum. A perna dele entrou ali. E acabou que ele, né, perdeu a perna e ficou preso ali. E era uma máquina muito pesada. Quando a gente chegou lá, assim, nunca tinha atendido uma ocorrência daquela forma, a gente ficou pensando o que a gente ia fazer para tirar ali que estava preso ainda, né? A sorte que também tinha uma técnica de enfermagem de Guidoval, e ela chegou, deu um primeiro suporte ali também, colocou o soro, mas o senhorzinho estava conversando, né, o tempo todo, estava consciente. Que eu acho que é tanta adrenalina também. Isso, muita adrenalina. Depois a gente percebeu que a gente tinha que tentar levar ele para o hospital com a máquina e tudo. Só tiramos do trator, mas era uma máquina muito pesada. Devia pesar mais de 400 quilos. Nossa. Então a gente tirou a nossa maca da ambulância para abrir espaço e juntou assim umas 8, 10 pessoas para carregar e pôr dentro da ambulância. Caramba. Né? E Então, fomos para o Hospital Santa Isabel. Cada dia Nossa. parece que é um Isso. dia diferente para vocês, né? Um desafio diferente para vocês do que vocês podem enfrentar. Eu imagino, você estava falando essa questão de criança, até viralizou recentemente, esses dias aí, né? Um acidente lá no sul do país, né? Que infelizmente eu acho que uma criancinha de 7 anos faleceu lá, dia do professor. Que aí ela não teve aula, o pai dela chamou o menininho lá para ir com ele, o filho, para ir lá no Ceasa, para recolher fruta e tudo mais, e tinha um caminhão parado, né? A pista estava fechada e numa curva ele não viu e infelizmente bateu. E aí viralizou porque o corpo de bombeiros, policiais que chegaram na hora, tentaram reanimar a criança, mas infelizmente não conseguiu. Cara, eu fico imaginando como que por exemplo, não sei se você é pai, mas como os pais vão conseguir enxergar isso, sabe? Como que é desafiante isso para os profissionais que nem Tem que ter você. muito preparo, né? Também Um preparo emocional. psicológico Pois também, né? Tem que ter um preparo. E são ocorrências que depois, né, esses mais graves, que envolvem criança. Eu ainda não sou pai, mas tenho colegas que são pais, normalmente fica muito marcado. Aí tem que ter o que a gente chama, né, de conversar depois, né, com o colega. É importante desabafar, de ouvir e isso. tudo mais. Nesse caso de resgate, assim, existe algum tipo de prioridade? Por exemplo, se tem alguém por idade, a criança recebe o resgate primeiro ou... Tem, a gente faz uma triagem ali. A criança, às vezes, mas também
a gente vê a gravidade da vítima, né? Ah, sim. De repente a vítima ali está tão grave que a gente já... Não é que a gente sabe que ela não vai sobreviver, mas que a gente tem que priorizar uma outra que tem mais chance de sobreviver. Isso, assim, num acidente de múltiplas vítimas, né? Entendi. Isso. Perfeito. Eu queria saber como foi o processo de chegar à função de comandante do 3º Pelotão aqui de Viçosa. Quais os principais desafios desde que você assumiu essa missão em 2021, né? Então, foi bem desafiante. Bem desafiador. Eu trabalhava em Barbacena na época, né? Quando eu já era bombeiro em Viçosa, em Ubá, desculpa, já era bombeiro em Ubá. Fiz o curso de habilitação de oficiais em 2017, 2018, formei em 2018, fui transferido para Barbacena, né? Aí lá eu trabalhei 3 anos e surgiu a oportunidade de vir para mais perto de casa, né? Lá era minha função lá era outra. Lá eu trabalhava como CBU, que a gente chama de coordenador de bombeiros da unidade. É aquele tenente, aquele oficial que fica de plantão com a equipe, né? De plantão normal, igual tem o pessoal. Lá tem sempre um tenente de plantão. E eu fiquei nessa função lá 3 anos em Barbacena, né? Cidade muito boa e tudo, mas aí surgiu essa oportunidade de vir. E eu vim e assumi essa função. Foi a primeira vez que eu, né, como eu disse, tinha formado há poucos anos, mas não tinha atuado nessa função de comandante de pelotão. Foi desafiador, porque assim, são muitas atribuições. A gente está à frente de uma equipe de 31 militares, né? Então, assim, é tanto demandas relacionadas ao serviço, quanto uma questão até pessoal do militar que ele traz para você, algum problema. Então, a gente tem que saber ouvir, tentar resolver sempre da melhor forma possível. E o 3º Pelotão, ele inclui 13 municípios, é isso? Que é uma base bem grande, considerando a cidade de Viçosa e toda a região, né? Como que funciona na prática essa organização para conseguir dar conta de tudo? Como que é a organização nesse ponto? Então, são 13 municípios. Viçosa, né? E mais 12, sendo que os mais distantes são Araponga e Presidente Bernardes. Presidente Bernardes acho que dá cerca de 60 quilômetros. Então, assim, hoje ainda ficou um pouco mais tranquilo em relação às ocorrências de atendimento pré-hospitalar, que hoje em dia a gente tem o SAMU, né? Quando eu cheguei aqui não tinha o SAMU, então era uma demanda bem maior para o bombeiro, que além de atender as ocorrências de incêndio, de salvamento, tinha essa questão do atendimento pré-hospitalar. Ainda a gente atende bastante ocorrência nessa área. Mas a gente sabe que se a gente estiver empenhado num incêndio e surgir alguma ocorrência relacionada ao resgate, atendimento pré-hospitalar, a gente pode contar com o SAMU. Então, ficou mais tranquilo, né? Mas, realmente, a gente tem um efetivo reduzido, né? E a gente conta, assim, muita gente conta com a sorte de não surgir várias ocorrências ao mesmo tempo, né? Como que era antes de ter o pelotão aqui em Viçosa? Você tem uma ideia, assim? Como que o pessoal fazia? Não, então, eu trabalhava em Ubá, como eu disse, cheguei lá em 2003, soldado, e Viçosa era a área de Ubá. Quem atendia Viçosa era os bombeiros de Ubá. Eu formei numa época que não tinha bombeiro em Viçosa, não tinha bombeiro em Muriaé, não tinha bombeiro em Cataguases, não tinha bombeiro em Leopoldina. Então, graças a Deus, hoje a gente tem diversas frações de bombeiro. Facilitar a logística. Isso. Né? E melhorou muito para Com certeza. Sociedade ou para a comunidade local. O atendimento, o tempo-resposta diminuiu bastante. Mas, naquela época, quem vinha atender aqui era o bombeiro de Ubá, mas muitas vezes também quem prestava um atendimento até fora da UFV era o bombeiro da UFV, né? É mesmo. Isso aí a gente tem que lembrar e ressaltar que eles faziam uma função às vezes além do que eles deveriam, né? Porque além da universidade. Isso, atendia fora. Eu lembro quando eu era sargento, eu cheguei a vir num incêndio aqui no centro de Viçosa. Quando a gente chegou, eles praticamente já tinham controlado o incêndio, eles estavam com um caminhãozinho deles, já tinham controlado, a gente ajudou a fazer ali mais o rescaldo, né? Fazer o registro, mas já tinha controlado a situação. Então, esses bombeiros da UFV, que a maioria estão aposentados, né? Salvo engano, eu conversei com o Júlio outro dia, acho que tem 5 só na ativa. É um cargo extinto, né? A gente sabe, eles não são militares,
mas é um cargo extinto, então não tem reposição do efetivo. Quando todos aposentarem ali, talvez acabe. Olha né? só. Aí vocês têm que cuidar também da universidade quando tiver alguma coisa assim. Não, a gente já atende lá dentro. Se tiver alguma demanda, a gente atende, né? Se entrar qualquer coisa grave, a gente evita, né? Até mesmo em razão da disponibilidade de recursos humanos dele, a gente evita até de pedir apoio, a gente tenta, né? Mas É eles já foram... nesse caso. Oi? No caso deles é mais restrito por atender a região só da UFV ali. Eles fazem alguma coisa lá, ainda mais eles são poucos, né? Mas já fizeram muito pela cidade, os bombeiros da UFV. E a mudança mais significativa desde a inauguração, assim, o que você vê nessa transformação que foi desde então? Então, a mudança mais significativa, isso é até, eu posso falar pelo que eles me falam também, o pessoal que está aí, porque tem uma turma em Viçosa que está desde a inauguração, né? Então, assim, a gente percebe claramente que o pelotão mudou, tanto em relação a equipamentos, hoje a gente tem mais equipamentos, viaturas, né? Mesmo quando inaugurou, o bombeiro melhorou as viaturas de modo geral no estado, deu uma renovada muito boa. Então, hoje, inclusive em relação a 4 anos, quando eu cheguei, as viaturas são melhores, mais novas, equipamentos, a gente tem equipamentos até para fazer a parte de salvamento veicular. Imagina o drone, como que veio isso para vocês também, né? Isso, o drone chegou hoje. Foi um recurso... Principalmente para incêndio, essas coisas. Isso. Nossa Senhora. O drone tem várias utilidades para a gente. Pode ser também para incêndio em vegetação florestal, né? Para visualizar algum foco. Também a gente pode usar para fazer uma busca de pessoa perdida, né? Ele tem câmera térmica. Então, foi uma aquisição excelente para a gente. É um equipamento que é voltado, esse tipo de drone, para atividade de bombeiro. Que legal. Né? Vai ser muito útil. Muito bom. E, tenente, a função do bombeiro é só apagar incêndio? Negativo. Vai bem mais além. Isso aí eu achava que era só apagar incêndio quando eu fiz o concurso. Aí eu descobri que não. Não é que a gente viu os filmes, né? No Exatamente. Cria um estereótipo, né? Cria um estereótipo de que o bombeiro está sempre associado a incêndio, né? Conta um pouco pra gente sobre a área de atuação do bombeiro. Então, a área é muito ampla, né? Vai desde a atividade de... Assim, as atividades do atendimento, que a gente chama de atendimento pronta resposta, envolve incêndio, envolve salvamento, né? Tem um acidente, vai lá, aí já é uma outra equipe, que vai, é a mesma equipe, né? Mas com outro tipo de viatura, que vai para tirar a pessoa das ferragens, né? Que a gente chama que não pode ser de qualquer forma, né? Tem toda uma técnica, né? Salvamento em altura, salvamento terrestre, às vezes tem que tirar uma vaca de um buraco, um animal que caiu numa cisterna, aí tem toda uma técnica, né? Então, assim, quando a gente vai fazer o curso de formação, são diversas disciplinas, né? Além de incêndio, tem a parte de salvamento aquático, fazer uma prevenção aquática, se tiver alguém afogando, o bombeiro tem que estar em condições de entrar ali e fazer o resgate da vítima e, de repente, fazer um reboque de uma vítima. Né? Todos os bombeiros, eles se preparam para todas essas atividades e alguns podem se especializar em determinadas áreas. Exatamente, Pedro. Exatamente. No curso de formação tem todas as disciplinas, todos têm que passar por essas disciplinas com êxito, né? Mas alguns bombeiros têm algum tipo de afinidade para uma ou para outra, né? Aí depois disso ele pode se especializar. E isso melhorou muito. Você perguntou das mudanças, essa questão do aperfeiçoamento técnico, hoje em dia melhorou bastante, porque a corporação tem oferecido vários cursos de especialização. Eu já fiz alguns, temos bombeiros aqui em Viçosa que têm feito, tivemos há pouco mais de um mês, lá em Juiz de Fora, que foi o curso de atendimento à tentativa de suicídio, né? Tivemos bombeiros daqui participando. Segunda agora, a gente vai enviar um bombeiro lá para Uberlândia, fazer o curso de combate a incêndio urbano, né? Que a gente fala de CIURB. Então, vai um militar nosso, vai ficar um mês lá, e vai se aperfeiçoar lá, trazer esse conhecimento para o pelotão e aqui vai multiplicar esse conhecimento, passar para os outros. Que legal. Né? Tem uma área que eu particularmente olho assim, pelo LESPA mesmo, acompanhando bastante anos aí, que é os animais, né? Que isso também tem muito a ver com vocês. A gente estava conversando aqui nos bastidores até sobre uma cobra que apareceu lá em Paula Cândido, né? Isso. Numa situação. E no LESPA a gente já viu de tudo.
principalmente na pandemia. Nossa, O na tanto pandemia de apareceu animal muito que apareceu, animal, né, aham. Aline? Foi. Ó, apareceu lobo-guará perto da minha casa, teve imagem, tem um jacaré da lagoa, mas teve onça parda, chegou a aparecer em Viçosa, ali perto da Isso. universidade. Então eu queria saber um pouquinho como que é essa questão dos animais, quando surge esses resgates de animais, silvestres principalmente. Peçonhentos, Algumas, né? algumas histórias assim que você pode compartilhar com a gente. Pois é, assim, essa questão de captura de animais tem sido bastante corriqueiro, né, aqui na região. O bombeiro atua de duas formas, ou para capturar um animal que está em risco, ele mesmo está em risco, ou que possa oferecer risco para a pessoa, né? Na dúvida, às vezes um animal é silvestre, mas talvez não vai nem oferecer tanto risco, mas na dúvida a gente sempre orienta para acionar a gente, para não se aproximar, né? Questão de cobra venenosa, serpente peçonhenta. Muitas vezes é difícil identificar e o cidadão leigo normalmente não sabe identificar. O que a gente fala? Na dúvida, trate como se fosse uma serpente peçonhenta, um animal peçonhento, venenoso. Ou seja, não se aproxime, tome todo o cuidado, acione o corpo de bombeiros, que a gente vai lá, faz a captura em segurança, né? No caso de captura de animais peçonhentos, muitas vezes a gente leva ali para o FV na Vila Janete, tem o Museu de Zoologia, a gente deixa lá com o senhor Renato, né? A gente deixa lá, eles recebem. E a Univiçosa também tem prestado um apoio imenso para a gente. Muito legal isso aí. É mesmo, a Univiçosa é fantástica em relação ao trato dos animais. Quando aparece, o pessoal está muito ligado em relação a isso. Ajuda muito mesmo. A gente desenvolveu, firmou até um termo de cooperação. Então, eles recebem os animais silvestres quando estão feridos, né? Tem um animal em particular que eu acho que dá muito trabalho. Trabalho entre aspas, né? Brincadeira. Que sempre aparece no Lespo lá, sendo resgatado, que é o bicho preguiça. Ah, verdade. O bicho preguiça, ele sempre vai atravessando ali a estrada devagarzinho, no tempo dele ali. E muita gente vai e tenta resgatar, pelo menos segurar ali nas costinhas ali e colocar num lugar mais seguro ali. Tem um vídeo na nossa página até resgatando e colocando, fazendo a soltura dele. Teve muito acesso e, inclusive... Recentemente, a gente recebeu também, foi até a doutora Clarice, lá de Piranga, que pediu, ela é promotora lá, né, o apoio nosso. Então, a polícia trouxe e a gente fez a soltura também. Vou até publicar depois. Legal. Que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta. Você sabe que tem um que viralizou no Brasil inteiro. Você sabia dessa, Aline? Qual? O da cobra linguiça? Eu lembrei dessa história ontem. Olha, da cobra ele resgatei. Lembrei disso agora. Isso nem tá no nosso roteiro. Porque eu acho que o Tenente Hélio ainda não estava na corporação aqui em Viçosa. Mas você ficou sabendo dessa história? Você ficou sabendo dessa história? Com certeza. Com certeza. Eu estava lá em BH fazendo curso. Aí. Acho que eu fiquei sabendo no mesmo dia. Rodou o país todo, sai no G1. Vou contar um pouquinho para quem não sabe dessa história. Teve uma ocorrência, você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas que eu lembro, isso na época bombou. Teve uma ocorrência, eu acho que no centro de Viçosa, ali perto da Gomes Barbosa, ali do Colégio Viçosa ali, de uma senhora que ligou para o corpo de bombeiro falando que tinha uma cobra, né, uma cobra grande no quintal da casa dela, debaixo da janela dela. E o corpo de bombeiro foi acionado para ir lá resgatar a cobra. Só quando eles chegaram lá, pessoal, que acenderam a luz lá da garagem da mulher lá, da varanda, não sei, se depararam com uma linguiça. E o que aconteceu? Eu acho que é o animal de estimação dela, um gato. Ela tinha colocado a linguiça dentro da sacolinha plástica, o gato rasgou aquele negócio e caiu ali na frente da casa dela. Era o roubo do gato dela. E ela viu de longe e achou a linguiça. Aí quando chegou lá, o corpo de bombeiro morrendo de rir da situação, ela também se divertiu muito. O repórter que fez a reportagem na época, e aquilo viralizou no Brasil inteiro. E acho que ela fez a conduta até certa, né? Ela não quis chegar muito perto, talvez com medo também. Já acionou logo o corpo de bombeiros. O problema é que nem cobra era, né? Aí disse que era meio metro de linguiça mista, né? O corpo de bombeiro podia ter levado para fazer um churrasco depois, né? Ela podia ter convidado para um churrasco, né, pessoal? São coisas que eu imagino no dia a dia que deve acontecer com vocês. Só Viçosa, né? Viçosa é peculiar. Mas acontece. Não, mas assim... E às vezes já aconteceu de
chamar para capturar outro tipo de animal, mas às vezes estava escuro, a pessoa ficou com medo de olhar, observar, chegou, isso é comum. Aham. Chegou lá, às vezes nem era um animal. É o que a gente fala, na dúvida, pode acionar que a gente vai com a maior boa vontade, né? Sim, exato. Melhor, Tem isso. muito trote também, assim, muita gente. Infelizmente tem. Assim, a gente recebe muita ligação às vezes, de criança, né? Aí a gente consegue identificar fácil que não é não é adulto. O adulto é pior quando é trote. Mas, assim, vira e mexe tem, né? Eu imagino Criança, que horário de seja. escola. Principalmente criança. A gente até orienta, para evitar de fazer isso, a gente orienta os pais, né? Sim, não é legal isso. porque acaba tirando um momento ali de realmente vocês atenderem uma ligação que é alguma ocorrência séria, Pois né? e às vezes ocupa a linha, né? Sim. Pode ser Tempo que é atrase precioso. uma ocorrência que realmente precisa do bombeiro. Sim. Tenente, em relação às ocorrências em Viçosa e na região, tem alguma que é mais frequente, que vocês veem com mais frequência? Então, Aline, aqui, mesmo depois que inaugurou o SAMU, se for ver a estatística, o número de ocorrências de pré-hospitalar, que é com a unidade de resgate, ainda é mais frequente. Exceto nessa época do ano, que aumentou bastante o número de ocorrências relacionadas a incêndio em vegetação, né? Então, esse mês tem sido o maior número. Mas esse tipo de ocorrência com resgate ainda é muito frequente, né? É uma das que mais entra. Depois disso tem os incêndios, mas isso é sazonal, né? Depende da época. E tem, igual a gente falou, muito solicitação para capturar animais, né? Às vezes animal doméstico que está ferido ou mesmo silvestre. Essa questão do incêndio, desculpa, Aline. Antes de entrar nessa parte do incêndio, que também é bem importante, a gente vê muito nessa época, ainda sobre os animais, é importante também orientar o pessoal de casa a não fazer nada que possa prejudicar também a saúde do animal, né? Matar ou judiar de alguma outra forma, né? Porque eu acho que acontece muito também. De ao invés de acionar os bombeiros, principalmente cobra, de ao invés de acionar os bombeiros, já mata o animal, faz alguma outra coisa que pode prejudicar ele também, né? Pois é. Há poucos dias solicitaram a gente para fazer uma captura e levar para a Univiçosa de um gambá que estava todo ferido, parece que sofreu maus tratos. A veterinária que solicitou a gente falou isso, né? A suspeita era isso. Muitas vezes a pessoa faz maus tratos e a gente sabe que, né, pode estar até incorrendo em algum crime, né? Então a gente orienta. Não gosta de animal, deixa quieto. Exatamente. E o gambá, ele come escorpião, pessoal, come cobra. Ele está afastando os animais aí da sua casa. E ele ele frequenta mais à noite, está ali no cantinho dele, deixa o bicho passar, pessoal. A gente sempre alertou isso também, principalmente cobra também. Nunca joga pedras, nunca fazer isso, maus tratos com os animais. Pois é, tem alguns animais que a gente sabe que são animais silvestres, mas é normal que eles fiquem na cidade, né? A gente que construiu a cidade em meio à Mata Atlântica. Né? Exatamente isso. Sim. Né? Tem muita mata. Em relação vamos voltar no assunto aí da questão dos incêndios. É uma coisa que preocupa muito de Viçosa, da região inteira aqui. Eu acho que no Brasil todo, né? Até de curiosidade, que muitas vezes a gente já falou sobre isso lá no Lespa, mas até para esclarecer com a sua visão, que vai ser ótimo. Essa época, que nem você está falando, acontece muita queimada. A maioria dessas queimadas são propositais. Aquelas pessoas lá que tem um lote que está um mato alto e ela quer dar um fim naquele... quer economizar de alguma forma e mete fogo naquilo ali porque acha que a chuva vai chegar e vai amenizar ali depois. Ô Pedro, então, a gente acredita que sim. A maioria é devido à ação humana, né? Dificilmente o fogo ali, o sol está quente, bate ali numa garrafa e dá aquela ignição ali espontânea. Dificilmente. Então, é alguém que coloca o fogo. A intenção pode ser de limpar, pode ser, tem gente que gosta de ver o fogo pegar ali, né? Incendiários Isso, mesmo, incendiários. né? Inclusive, lá em Ubá, teve esses dias um senhor lá, pessoa lá que foi presa, né? E a juíza manteve a prisão. Exatamente isso que eu queria perguntar. E há mais tempo também, o juiz prendeu um senhor lá em Ubá, ele manteve por mais de 30 dias. A gente aproveita esse momento para alertar que é crime, que não deve pôr fogo, evitar de pôr fogo até para limpeza, porque dentro da cidade causa um incômodo muito grande. Pode sair de controle também e virar um acidente muito sério. Exatamente, também, que às vezes a mentalidade das pessoas, não, vou colocar um foguinho aqui rapidinho vai acabar, não vai prejudicar ninguém, só que, pessoal, vem uma rajada de vento e essas faíscas, elas levam para uma árvore e pronto, quando vê, elas correm o risco de chegar na casa de pessoas aí e tudo mais, então tem que tomar cuidado e muito importante falar
que você está correndo risco de ser preso. Então, em alguns casos, uma pessoa lá chega lá e fala: ô fulano, taca fogo ali na mata para mim, tudo mais, a mando de alguém, sabe? Para colocar no lote lá. Você está correndo risco de ser preso. Não sei se aplica multa também, alguma coisa, mas só de ser preso vai prejudicar a sua vida, então não vale a pena. E fora os problemas que a gente tem respiratórios, né, com a queimada. Pois né? é. Muito E importante. dentro da cidade isso causa um incômodo muito grande. Absurdo. A gente sabe que tem gente que está doente dentro de casa, tem algum problema respiratório, a fumaça ali, que a fumaça é muito desagradável. Demais. Né? A gente orienta. A gente tem uma campanha que a gente faz pouco antes de chegar esse período mais crítico do ano, né, da estiagem, que chama Operação Alerta Verde. Né? Essa campanha a gente visita os lotes, né? A gente registra, faz o REDS daqueles lotes que estão com mato alto, depois a gente encaminha para a prefeitura, né? Então tem que ter essa ação integrada com a prefeitura e ela notifica o proprietário, né? Aí o proprietário tem que limpar, aí pode incorrer até em multa se não fizer, porque hoje a prefeitura de Viçosa já tem uma legislação voltada para esse tipo de ação, né? Então ele vai incorrer em algum tipo de sanção se não fizer, né? Então a gente faz a primeira fase mandando todos os lotes para a prefeitura e até a prefeitura daqui de Viçosa já tem essa iniciativa também de fazer. Por iniciativa também a parte lá da fiscalização faz também. E aí depois de um tempo a gente faz a segunda fase, que é voltar em todos esses lotes para ver se teve eficiência, né? Qual que foi a... Era a questão das lojas também, dos comércios, assim, até questão de festa também, né? De eventos, para vocês estarem presentes de alguma forma, para saber como que está a situação, né? Vocês sempre estão presentes também. Também, a gente atua nessa parte também. A gente faz, igual a gente tem a fiscalização ali na Vila Janete, então a gente tem o militar lá, que é o vistoriador, que a gente faz a vistoria para ajudar a regularizar, né, e posteriormente emitir o AVCB. Aí pode ser tanto em edificações, né, edificações de residência, edificações industriais, lojas e em eventos temporários. Né? A gente faz a liberação também de eventos temporários. Muito bom. Dessa época de estiagem, né? A gente vê muitos desses incêndios. E aí, vocês já sabem, né, que nessa época vai ter mais queimadas, porque chega essa época do ano a gente vê muito mais, né? Além dessa ação que vocês fazem, de fazer essa fiscalização, tem alguma outra forma de vocês se prepararem, de repente, para estarem a postos para esse tipo de ocorrência? Então, essa preparação já começa antes mesmo do período crítico, né? A gente tem uma série de ações que a gente aplica, vem no plano de preparação para o período de estiagem. Esse plano vem lá do alto comando, vem para nosso comando regional, que é lá em Juiz de Fora, o COB, e de lá é feito o desdobramento para todas as frações. Então, a gente aplica conforme a nossa realidade, a gente faz essas vistorias, faz visitas de conscientização também, às vezes a gente vai numa rádio, dá uma entrevista, né? Ano passado, a gente teve um período muito crítico. Nessa época do ano já tinha tido bem mais incêndio do que teve esse ano, né? Ano passado estava muito pior. Assim, nossa, eu lembro que eu gravei o vídeo, meu olho estava ardendo, cara. A população inteira de a gente não via nada verde, era tudo queimado na estrada. Respiratório, muita gente, era mesmo. Então foi até uma condição mesmo do ano passado, que as chuvas demoraram mais, né? Foi até no estado todo, eu acredito, fora do estado também. Aí essas ações não se restringem dentro da cidade, não. Tem a parte da unidade de conservação lá do Brigadeiro, né? O pelotão de Viçosa é responsável, abrange uma área ali na área de atuação, a parte do parque, que é a parte de Araponga, de Ervalha, né? Isso é muito importante você falar. Eu estava lá recentemente, acho que tem, 2 semanas eu estava lá e conheci de perto o parque. Para quem não sabe, é um dos principais pontos aí de visitação que vale a pena conhecer, é muito bonito, abriga muitos animais ali, né? Tem animais ameaçados de extinção, que é o caso do macaco, tem um macaco lá, né, em específico. E, então, eu queria saber de você um pouco sobre esse parque, a importância que ele tem para a nossa região e como é o cuidado que vocês têm lá com esse parque. Pois é, Pedro, é um parque, assim, um local lindo, né? Muito bonito. Eu acho que nem todo mundo aqui em Viçosa conhece. Sim. Né? Até uma dica que a gente dá aí, se puder conhecer, vai lá conhecer, que é um local muito bonito, é um parque grande, são mais de quase 15 mil hectares de áreas, né? De preservação de Mata Atlântica, né? Aí, igual você falou, tem um macaco lá, o Muriqui. Isso.
Ano passado pegou fogo lá na região ali, próximo à área de alto interesse do parque, a próxima à fazenda do Brigadeiro, onde tem esses animais. Esse ano já teve também incêndio lá, mas foi na região ali de Miradouro, né? A gente também de Viçosa atuou lá, não é região nossa, é região que pertence a Muriaé, mas normalmente quando entra esse tipo de ocorrência, a gente manda apoio, Muriaé manda, veio um apoio de Juiz de Fora também, que é do NIF, Núcleo de Incêndio Florestal, e o BAR. Além dos brigadistas do parque, né? Veio o pessoal da polícia com aeronave. Então, é uma união de esforços. Né? Isso. Não é uma operação que envolve só o bombeiro. Envolve o parque, o IEF, né? Porque é uma coisa, eu imagino, assim, né? Principalmente esse animal que está ameaçado de extinção. E tem poucos dele, né? No mundo. Você imagina um incêndio desse prejudicar a família inteira ali do animal. O trabalho que os biólogos têm para poder repor isso, né? É um prejuízo enorme, cara. Sim. E pode acontecer um incêndio de várias formas. Teve uma vez que me recordo agora, até assim, nem sempre é por conta do humano. Claro que muitas vezes é por humano, mas que nem você citou mesmo. Às vezes uma garrafinha de água que a pessoa joga fora, o lixo também, pessoal, é uma conscientização aí. Não jogar lixo fora, entendeu? Às vezes uma garrafinha de água que está jogada, aquilo vira uma lupa, né? O sol bate ali, o sol rachando e aquece no meio da mata, uma ponta de cigarro também. Nossa, muito. E aí apareceu uma vez no LESPA, olha que curiosidade. Acho que na UFV, um curto num fio lá do poste lá, saindo ali na Nova Pegarrols, começou a pingar o fogo, assim, num curto. E aí começou a cair na mata ali, deu um pequeno incêndio ali, por conta de um curto, sim, que teve. Bateu acho que um galho, alguma coisa no fio ali. Então, são coisas que acontecem. Isso. Né? Nossa. E fora que, assim, vou representar as donas de casa aqui agora. Quando você acabou de colocar a roupa no varal, e aí começa a descer aquelas cinzas, Nossa, varanda, né? Acabou de dar uma limpeza na Nossa. casa ali, pelo amor de Deus. Gente. As donas de casa sabem o que é isso. Acabou de pôr a roupa no varal, cheirosinha, limpinha, depois tem que voltar correndo para buscar a roupa. É muito ruim. Tem uma situação também que é a seguinte, né? A chuva, ela é bem-vinda para acabar com os incêndios, mas ao mesmo tempo tem o outro lado da chuva que você tem que ter uma atenção especial, porque vem enchente, vem barranco, vem um monte de coisa, então vocês estão sempre em alerta, né? Exatamente. Ô Pedro, então, essa preparação para o período chuvoso, ela começa antes mesmo do período chuvoso, né? Então hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião na parte da manhã com os Compidex, que são os coordenadores municipais de defesa civil das cidades aqui da nossa área, né? Igual eu falei, aqui é Viçosa e mais 12 cidades. Então, a gente reuniu lá no Bombeiro já para começar a planejar as ações para o período chuvoso, fazer algumas ações em conjunto, seja mapeando, né, área de risco, ou mesmo alguma ação preventiva e educativa, alguma visita, alguma visita em escola. Então, o ideal é que se faça antes mesmo. Então, a gente ainda está no período de estiagem, já pensando no período chuvoso. Vocês lembram ano passado como é que foi? Assim que começou a melhorar um pouco a chuva, a seca, caiu aquele chuvão em dezembro, acho que foi dia 17 de dezembro. Pois é, caiu telhado. Então, é uma coisa, a transição é muito rápida. Então, a gente não pode esperar o período chuvoso para começar a querer fazer as ações. A gente tem que se antecipar. Eu vou te contar uma curiosidade também, que foi muito importante para nós do LESPA. Foi bem no comecinho ali, a gente tinha 1 ano, 2 anos de página, em que a gente começou a levar muito humor, descontração pro pessoal e ser mais informativo. E aí teve uma situação, eu não lembro o ano exato, mas você deve recordar, que foi crítico a situação. Todas as cidades aqui da Zona da Mata ficaram afetadas por uma chuva intensa. Ponte Nova, alagou pra caramba, a Aline que é de Ponte Nova, ela sabe como que é e tal. E aí eu tava, acho que em Juiz de Fora, eu tava ali e me identifiquei muito com as pessoas pedindo informação de como está o acesso para as outras cidades. Porque Viçosa, pessoal, é uma cidade que recebe gente do Brasil inteiro pela universidade. Então tem muita gente fora que mora aqui e constantemente sai de Viçosa para viajar. E naquela situação,
que estava chovendo muito, que as pessoas não estavam tendo tanto informação assim, gerou um efeito coletivo de informação com o LESPA. O LESPA ele abriu a página para ser uma utilidade pública, para informar em tempo real o que estava acontecendo na região. Por exemplo, caiu um barranco indo para Muriaé. Não está passando, alagava direto ali, indo para Muriaé. Isso. Aí não está passando por lá, a gente já avisava, ó pessoal, fulana passou ali agora, 1h da tarde, não estava passando. Então evitem ir pegar esse caminho lá. Ah, caiu um barranco em tal lugar. Então, as pessoas, elas abraçaram tanta gente, o pessoal da região inteira, como uma fonte de informação. E a gente ajudava o Corpo de Bombeiro, o bombeiro ajudava a gente também, e começou uma troca de informação que foi muito legal. Naquela hora, deu uma expansão da nossa página, e até então, depois daquilo ali, foi um divisor de águas para a gente virar utilidade pública. Então, hoje a gente fala que a gente são 4 pilastras também. A gente leva o humor, utilidade pública, cultura e a publicidade que mantém a página ativa. Então a utilidade pública começou muito em parceria com o Corpo de Bombeiro também. Bacana demais. Muito legal. E a gente acompanha também, às vezes, as divulgações que vocês fazem do nosso serviço. Exatamente. A gente é um prazer para a gente compartilhar o trabalho de vocês. Muitas vezes o pessoal já quer marcar o Corpo de Bombeiro para resolver uma situação e a gente até fala assim, não, pessoal, liga para eles, porque eles não estão totalmente conectados ali o tempo inteiro na internet para saber o que está acontecendo. Claro que chega a informação para vocês de uma forma muito rápida, mas é muito importante entrar em contato quando tem uma emergência. Né? Com certeza. A gente orienta que faça o contato 193, né? Isso. Por quê? 193 vai ter um militar ali de frente para o telefone. Tocou, né? Atende. Não, pode acontecer de ter uma outra ocorrência em andamento, até pode atrasar, mas o canal mais adequado de comunicar com a gente é o 193. Isso. Exatamente. É importante falar também, porque eu acho que deve acontecer muito a confusão do 193 com o 92 do SAMU e com o 90 também. As pessoas na hora de algum momento de aflição, às vezes ficam na dúvida, né? Corpo de Bombeiros, então, é 193. 193, né? Mas assim, acontece também de ligar para o SAMU e cair lá em Juiz de Fora, porque o SAMU recebe as ligações lá no Cisdeste, em Juiz de Fora, e a gente tem bombeiros lá, né, no mesmo local. Aí é fácil, que eles repassam para a gente, né? Ou se ligar 190 também, o policial vai orientar, ou ligar para a gente, né? Ou ele também vai repassar para a gente. E nessa época de chuvas, vocês fazem mais ocorrências voltadas para deslizamentos, sempre resgate de vítimas? O que também tem assim, de mais comum nessas épocas? Então, nessa época de chuva, para ser sincero, assim... Aqui na região de Viçosa é até um pouco mais tranquilo. A gente tem cidades aqui na nossa área que está mais propícia à inundação, que é Presidente Bernardes, né? Lá é mais comum, e outras cidades aqui. Mas a gente tem que fazer essa preparação. Risco de deslizamento pode ocorrer, isso pode ser em qualquer cidade, né? Então, a gente faz vistorias em locais de risco, a gente tem um mapeamento lá no pelotão já, a gente já sabe os locais mais propícios a ter, por exemplo, um deslizamento, né? Então, a gente vai e visita, normalmente tem um talude nos fundos da residência, a gente pede para ver, a gente orienta os moradores, né? Porque, às vezes, quando vai ocorrer algum risco dessa natureza, o local começa a apresentar sinais antes. Normalmente é uma trinca no solo, né? Se tiver alguma árvore ali, ela pode ficar com uma inclinação diferente. A casa, a residência pode apresentar algum tipo de fissura, uma trinca que não tinha antes. De repente, essa trinca está aumentando muito rápido. E isso é um sinal que ali naquele solo pode estar havendo algum tipo de movimentação, alguma patologia e... aquilo ali pode ser grave, né? Já a pessoa ficar atenta antes da época de chuva, né? Exatamente. Sempre quando a gente vai fazer alguma campanha, a gente orienta nesse sentido, de observar. Tem uma trinca ali, mas essa trinca aumentou muito rápido, de um dia para o outro? Ou essa trinca é muito antiga, já está ali há muito tempo, essa fissura, né? Se está aumentando muito rápido, pode ser que esteja tendo algum problema ali, no solo, a gente não sabe o que está correndo ali, se está passando algum tipo, um fio d'água ali, né? Uma filtração, está pesando. Muita gente só vê os problemas na hora que acontece, mas a preparação ali, né? A antecipação para evitar o acidente é muito importante. É verdade. E assim, realmente o cidadão às vezes não tem essa que a gente chama de percepção do risco, né? Não está acostumado com isso, não teve um treinamento para isso. Né? Cabe a gente, tanto do bombeiro quanto da Defesa Civil também, fazer esse tipo de orientação, fazer essas vistorias, né? E a gente orienta, se viu alguma coisa que está anormal ali,
tá inseguro, liga pra gente. Muito bom. Isso. Isso aí. A Ótimo. gente estava conversando um pouquinho antes sobre a importância do fator psicológico para vocês lidarem com as situações também. Mas a questão física também é muito importante. Como que é essa preparação de vocês no dia a dia, né? Pois é, a preparação tem que ser diária, né? Tanto física quanto técnica Mental, né? mesmo, de fazer aquele procedimento correto ali. Então, assim, tem um programa de preparação anual que chama o TPB, o Treinamento Básico de Bombeiro, que ocorre no decorrer do ano, né? Vem esse programa lá do alto comando, que vem para o nosso comando, e a gente aplica nas unidades e nas frações, seguindo aquelas disciplinas ali, para quê? O bombeiro está em constante treinamento e não perder o contato com aquele conhecimento técnico, com aquela atividade, porque vamos falar uma ocorrência que às vezes, vamos dar um exemplo, uma ocorrência que nem sempre a gente atende todo dia, mas no dia que for atender tem que fazer bem feito, entendeu? Tirar uma vítima das ferragens, tirar um animal que tiver em um local de difícil acesso, tem que saber usar a técnica correta. Esse é só um exemplo. Então, a gente tem que estar sempre treinando, né? O atendimento pré-hospitalar, se você fizer algum procedimento errado numa cena de ocorrência envolvendo uma vítima, pode ser que até agrave a situação da vítima, né? Então, esse treinamento tem que ser constante. Você falou do treinamento físico. A gente tem um horário para fazer educação física. O militar que está de plantão tem um horário para fazer educação física. Ele pode. Ele vai lá, faz a atividade dele física, depois volta. A gente sabe que só durante o plantão não é o suficiente para a pessoa estar bem condicionada, né? Tem a folga, então aí tem que ter a disciplina consciente. Ele tem que treinar durante a folga também, né? Sim. E assim, é uma coisa, igual eu falei, disciplina consciente. Se o militar não treinar, na ocorrência, ele vai passar aperto depois, né? E quanto à parte psicológica, principalmente relacionado a essas ocorrências que a gente lida com as emoções, como a gente falou desde o começo, existe algum tipo de apoio ou de orientação para que os militares tenham um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para saber lidar com essas questões? Então, Aline, a instituição oferece esse apoio, sabe? A gente tem a seção de saúde, tem o psicólogo da SAS, do NAS. Normalmente aqui a gente tem um apoio dos profissionais de saúde lá de Ubar, que vem aqui dar o apoio. E tem a rede conveniada, né? Que a gente pode buscar esse apoio na rede conveniada. A gente tem o plano de saúde, né? E assim, isso depende do militar também saber que precisa, né? Sim. Porque a gente tem aqueles militares que é mais fechado, que não gosta de conversar, que não procura. Mas existe e a gente orienta. Eu, como comandante de pelotão, assim, a gente tem essa preocupação de ver como é que o militar está acompanhando. A gente sabe que tem militar que conversa mais, mas tem aqueles mais fechados, né, que às vezes está com algum problema. E é uma questão interessante da gente estar sempre observando também. Sim, que legal. A gente está chegando mais na reta final, ainda tem algumas perguntinhas para fazer, mas de antemão a gente está muito feliz com sua presença aqui. Nossa, legal demais, Danilo. Tá Obrigado. sendo satisfatório demais, até para contribuir, né, com a população, com essas informações. Eu acho que é dúvida de tanta gente, não tenho certeza, é a dúvida de tanta gente. São assuntos muito importantes. E vocês são uma figura assim que é símbolo de herói mesmo, né? Todos os outros militares também, o policial e tudo mais, também tem, mas o bombeiro ele tem um carinho especial, né? Até o estereótipo, por mais que tenha um estereótipo que é voltado mais para apagar um incêndio, que o cinema americano construiu isso aí, mas a gente conhecendo um pouco mais essa figura de herói é muito legal. É realmente uma profissão assim, parabéns, que é admirável, né? Porque... Pois é. Eu costumo dizer que nós somos pessoas normais, né? Seres humanos iguais a todos, só que a gente tem a função de estar ali, o treinamento, né? Então, assim, é com a gente que a pessoa vai contar na hora. Na hora que a pessoa está no pior momento da vida dela, às vezes, ela vai ter que contar com um bombeiro, talvez, ou com aquela pessoa que está dando apoio ali, e tem que dar certo, né? Então... É um misto, acho que, de sensação para vocês, porque vocês
salvam muitas vidas. Então, vocês são carregados de energia positiva quando vocês recebem essa carga de pessoas de gratidão. Gratidão, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês são marcados muito por os momentos tristes também, né? Que vocês se deparam. Então, oscila muito esse temperamento, esse comportamento, né? É igual eu falei, algumas ocorrências ficam marcadas na nossa memória, a gente nunca esquece, né? Pouco antes de eu vir para Viçosa, eu estava em Vacena, a gente atendeu um incêndio muito grave lá, repercutiu no Brasil todo, aquele incêndio daquele prédio que pegou fogo, teve, né, uma garotinha que veio a falecer, e essas ocorrências sempre ficam marcadas para a gente. Mas o interessante é que para a pessoa que está recebendo o atendimento do bombeiro, às vezes pode ser a ocorrência mais simples, né? Às vezes é um atendimento dentro da residência dela que a gente está lá atendendo. Se a gente atender com cuidado, com empatia, ela vai ficar marcada na vida dela também. Sim. Porque às vezes ela nunca foi atendida pelo bombeiro, né? Poucas pessoas são atendidas, né? Não é tão comum assim. Então, é o que eu falo com o pessoal lá no quartel. A gente tem que tomar cuidado com a rotina, não deixar que a rotina deixe a qualidade do nosso serviço cair e atender toda a ocorrência como se fosse, né, toda ocorrência diferente. Atender com o máximo de profissionalismo, atenção. A gente, no começo, falou de uma ocorrência que foi marcante para você lá no começo, né? Desse senhor na fábrica na máquina de moer capim. E tem alguma história, assim, para compartilhar com a gente que tem algum desfecho que para você foi marcante positivamente, assim, que teve um retorno que para você ficou marcado? Não, então, tem várias histórias. Eu acabei de lembrar de uma outra, isso foi no ano de 2012, foi num período chuvoso, né? Trabalhava em Ubá, foi um dia que choveu muito, amanheceu chovendo demais, e inundou a região ali toda, né? Então, acionou quem estava de serviço para ir atender lá em Guidoval, que estava inundando a cidade toda, não sei se vocês lembram. Já lá teve várias inundações. Nesse ano a inundação foi muito intensa, né? A enchente lá. A região toda ali, Rio Branco, zona rural, de dia eu fui para Rio Branco. Na volta acionaram a gente falando que já tinha chegado no pelotão, acionaram a minha equipe para voltar lá em Guidoval. A equipe que tinha chegado no pelotão. Já tinha bombeiros lá o dia todo. Então falaram que tinha uma família na árvore lá, né? Presa em cima da árvore, que o rio inundou toda a casa. Fomos para Guidoval, já estava escurecendo. Eu lembro que estava até o comandante da companhia junto com a gente no barco. A gente pegou o barco, colocamos na carretinha e fomos. Chegamos lá, pegamos o barco e colocamos. O rio tinha transbordado, parecia um mar. Colocamos e fomos procurar essa família, né? Já estava à noite, com a lanterninha no barco, aquela enchente, né? Uma situação bem adversa. E procurando. Só que a gente não sabia, o que a gente não sabia é que 2 bombeiros já tinham chegado cedo e tinham feito o resgate da mãe e das filhas, que eram 3 pessoas. Infelizmente, o marido, né, durante o dia, no início da enchente, foi agarrar na árvore, nessa mesma árvore, não conseguiu segurar e foi levado pela correnteza e veio a falecer. Nossa equipe achou no outro dia. Mas o que a gente não sabia é que 2 colegas lá do bombeiro, esses 2 bombeiros já tinham feito o salvamento da família, fizeram um cabo aéreo, tiraram da árvore e levaram para em cima de uma laje que também estava ilhada a casa, né? Chegaram assim, a aeronave não conseguiu abaixar por causa das condições ali, do tempo, porque tinha aeronave lá já. Não conseguiu fazer o resgate, eles fizeram. Lançaram a corda, tiraram uma por uma e estavam lá aguardando chegar mais socorro. E a gente chegou com barco. Aí, quando a gente chegou, nós tiramos o pessoal. Eles falaram que a gente chegou até numa hora muito boa, que as pessoas estavam sentindo muito frio, né? Risco de hipotermia, né? Isso, a noite, o dia todo, né? E vocês mesmo correm risco de vida em muitas situações, né? Vocês estão ali diante do perigo, exatamente. A questão do incêndio, caiu alguma coisa, de estar ali no tempo inteiro. Essa questão do barco mesmo, tinha um bombeiro que sabia pilotar muito bem, né? Eu lembro que tinha tronco descendo, então o bombeiro tinha uma habilidade muito grande que estava com a gente lá.
E Nitite Por mais que desce é- muita coisa na água também. Eu vejo por ser de Ponte Nova, já assisti várias vezes a enchente em Ponte Nova. E desce de tudo na enxurrada, porque... Porque por Isso. mais que eles saibam nadar, estão preparados, são coisas que não É. conseguem prever, que é da natureza. Aham. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, essa ação aí desses 2 bombeiros que chegaram primeiro, que são até meus amigos, né? O Sargento Gama e o hoje Tenente Lima, talvez se não fosse eles, a família tinha sido, talvez não tivesse conseguido sobreviver, que eles estavam querendo pular na água, estava a ponto de ficar entrar em desespero, né? Sim. Eles até foram promovidos. Que legal. Nossa, que que legal. Foram promovidos Por por conta essa ação. dessa ação. Nossa, isso é muito bom, O que a cara. gente chama de promoção por ato de bravura. Nossa. Olha que Os dois, legal. Isso eu não sabia Isso. Eu também não, É. foi muito Que legal. bacana. Foi muito bacana. Até puxando um pouco o gancho para isso, né? Eu sei que vocês com certeza vão para escolas, fazer apresentações também, alertar sobre cuidados, né, de primeiros socorros com crianças ali engasgadas, né? Eu sou pai, eu sei como que é, eu sempre busco essas informações, eu tenho certeza, essas crianças olhando para você, até os jovens mesmo, assim, outros profissionais, que nem o caso você mesmo contou, se interessou. Qual o recado que você pode dar para informação também, para a pessoa que quer se tornar um bombeiro hoje, que inspire em vocês? Então, eu posso dizer assim, eu sou muito grato de fazer parte do Bombeiro. Acho que foi foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida quando eu resolvi fazer o concurso, né? Não me arrependo. Vai em frente, né? Estude, pegue o edital lá, as matérias que caem, foque naquilo que talvez assim não é difícil, né? Se dedicar ali, vai passar com certeza. O curso de formação é um pouco mais desgastante, né? A pessoa vai aprender ali as atividades, mas também, né? Foque naquilo e busque aquilo, né? Se prepare e assim é uma profissão que eu vou dizer, eu gosto muito. Eu imagino. Para quem gosta de novidade, de desafio e até de adrenalina. E não tem rotina, né? Agora eu digo uma coisa também, não é um concurso público normal, né? Igual a pessoa vai fazer um concurso, não vou falar outra área, mas é um concurso que depois que você passar, você vai ter que dedicar, às vezes você vai perder fim de semana, você nem sempre vai estar com a família, né? Você tem que abdicar de algumas coisas. Isso, vai ter que abdicar de várias, né, outros confortos. Mas, assim, o fato de poder ajudar o próximo, isso é muito bom, né? A gente sente a recompensa quando a gente está ajudando alguém, quando a gente está... É gratificante. Isso, é muito bom, é gratificante. E para encerrar, Pedro... Oi, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Pode falar. E você falou do concurso, né? Aí eu só falar mais uma questão. Como é que é para entrar? Eu vou só esclarecer mais um pouco. Claro, fica à vontade. Isso. Então, assim, a pessoa que deseja entrar no Corpo de Bombeiros, ela pode entrar fazendo o concurso para soldado, né? São 2 portas de entrada, para soldado ou CFO, que é para já formar tenente, né? Você já pode começar como tenente? Pode. Olha. Tem esses 2 concursos, né? Eu comecei como soldado. Depois que eu fiz o curso de sargento, aí eu fiz o curso de habilitação de oficiais, que é um concurso interno, mas tem essas 2 opções. Aí, hoje em dia, no bombeiro, é exigido curso superior, né? Tem entre 18 e 30 anos, curso superior. E é isso, passou na primeira etapa, vai ter outras etapas, né? O exame médico, vai ter o exame físico, né? A pessoa já orienta que a pessoa já começa a preparação física também. Tem algumas, e hoje não está tão... Não é só a prova ali, não, você tem que passar pelas etapas ali. Não espera ser chamado para fazer o TAF para começar os treinamentos, não. Já vai antes, né? Qual sugestão de exercício aí que o senhor tem para sugerir para a gente? Eu sugiro, assim, fazer exercício aeróbico, corrida, fazer um pouco de barra, né? Tanto academias, assim, né? Barra, academia, um exercício de fortalecimento, natação. Se a pessoa não sabe nadar, já começa na natação, que hoje a prova de natação também está num nível bem exigente, assim, o tempo ali tem que fazer. Isso. Exatamente. Olha,
Tô entre 18 e 30 anos, o ensino superior tá aí. Aí, Aline. Comecei a natação tem um tempo. Acho que dá pra Dá, ter com certeza. tempo, Pedro. Aí, eu acho a profissão muito. Mas você vai gostar, tem Bombeira certeza. pode também, né? Mulheres também Pode. pode seguir a carreira militar no Corpo de Bombeiros, né? Isso também é certeza. importante falar, que a maioria Demais, são homens. bombeiro não é só homem não, e um pessoal. detalhe, Aline. Hoje, a partir do último concurso, é ampla concorrência. Não tem aquele limite de 10%, não. Aham. Né? Pode entrar até mais de 10%. Aí, olha que Maravilha. ótimo. Não tá- Muito bom. Isso. Muito bom. Tá vendo, mulherada? Aí, ó. Ótima profissão É. pra vocês. Nossa, muito legal. Tá tendo um curso de formação atualmente. Aí, ó. Aí. Já tá na hora, Pedro. Aí. Então. Isso é pior praticamente todo ano, né? Aham, todo ano acontece. Isso. É isso que eu ia perguntar. Todo ano tem. O curso de soldado nem sempre é todo ano, mas o CFO sim. Uhum. Ó, que legal. Muito bom. Nossa, muito bom. O que eu ia comentar com o pessoal de casa é que o Pedro chegou na viatura dos bombeiros com direito até a sirene. Pessoal, isso aí foi legal demais. Já chegamos, assim, avisando. Acho que a vizinhança aqui acordou toda. A vizinhança Tava ficou, acho que, depois do preocupada, almoço ali querendo tirar um cochilo, mas é rapidinho, só pra gente anunciar, né, o tenente Hélio aqui com a gente. É uma curiosidade que eu até ia te perguntar para encerrar, que uma coisa mais de curiosidade nossa mesmo, é que a sirene ela não toca sempre igual, né? Tem diferenças nas sirenes. Isso, muito interessante. Então, tem viatura que tem mais de um tipo de sirene, sim, mais de um tom ali, né? Igual o de combate a incêndio, que a gente fala a FADO, é bem mais alta, né? Quando a gente quer que... Mas ela tem a outra mais baixa também. Quando a gente quer que libera a pista mais rápido, a gente costuma ligar ela. Mas não necessariamente é relacionada ao tipo de ocorrência, sabe? Sim. Lá dentro, sim. Quando entra a ocorrência 93, a gente tem o toque lá, a gente toca a campainha lá, que a gente fala Dentro cigarra. do pelotão. Isso. Aí, se for incêndio, é um toque longo, né? Sim. Incêndio residente, a gente toca uma vez só. Né? Se for salvamento, vítima presa ferragem, são 2 toques, né? Mais longos também, que são ocorrências mais graves. E resgate são 3. Aí, 3 toques, quando é resgate, ambulância. Já é a comunicação, olha só, né? Isso. A gente que é da comunicação, como facilita a comunicação para eles, né? Isso, Porque tem que ser muito ágil. Porque lá tem a questão de tomar aposto rápido, né? Entrou 193, é o tempo ali de pegar os dados, constatar que realmente é uma ocorrência de bombeiro, pega o endereço. Enquanto está pegando ali, já toca a campainha que fica do lado do telefonista. A pessoa pode estar descansando no alojamento à noite, que normalmente já fica até de meia, de calça, só coloca a bota. E, assim, o previsto é tomar a posse em 1 minuto. Nossa, que legal. Tomar a posse é entrar na viatura e começar o deslocamento. Viaturas mais graves, essas ocorrências mais graves, a previsão é de 1 minuto. Eu não sei se vocês têm, tipo, como se fosse uma demonstração lá de vocês, como que funciona algumas coisas. No dia que vocês tiverem, se tiverem, chama a gente para ir lá, para poder fazer isso também, mostrar isso ali, isso né? muito legal. Né, Aline? Eu acho que com o maior muito prazer. legal. A gente pode fazer, sim, uma atividade, um simulado. Isso. A gente recebe muita visita de criança lá. Isso. Né? Aí no dia que vocês tiverem essa visita, chama a gente, que vai ser um maior prazer divulgar o trabalho de vocês. A gente chama, né? pode pensar em alguma coisa. Ou a gente faz, às vezes, alguma atividade na piscina, mostrando quando salvamento de pessoas afogando. A gente mostra como se deve fazer, o que não se deve fazer. Aquela pessoa que não tem um treinamento, a gente orienta nunca tentar resgatar a pessoa com aquele contato direto ali, né? Sempre dá alguma coisa para a pessoa pegar, uma haste, um bambu. Isso acontece muito agora nessa época de calor também, né? Em piscina, em barragem, né? Tudo, o pessoal sai para nadar, acontece bastante, muito legal. Acontece muito. E de antemão já te falo que a página está aberta para sempre quando vocês quiserem usar a página para utilidade pública, emitir algum comunicado, algum alerta de tempestade, alguma coisa que está acontecendo, incêndio, acidente. A página está à disposição, é só mandar um aviso lá pra gente, uma colar pra gente, que a gente vai aceitar no maior prazer para a informação chegar para o máximo de pessoas possíveis e contribuir com o trabalho de vocês. Te agradeço muito, Pedro. A gente sabe, né, da visibilidade da página, isso vai ajudar demais. Não, está 100% à disposição, tá? Muito obrigada. Chegando, né, Aline? Muito obrigada. Eu acho que toda a nossa conversa, assim, é para assistir e sair anotando, assim, porque, né, muito aprendizado para quem é de fora, né? Um podcast ficou pouco. Eu acho que tinha que estender mais 1 hora aí, produção. Tem muito assunto ainda. É muita história. Igual eu falei, o serviço do bombeiro é muito vasto, né? Se for para parar para contar a casa aqui de bombeiro, é muita coisa. São muitos anos também, né? É verdade, também é muito tempo de experiência, né?
Muito bacana. E aí, Aline? Eu falei de algumas ocorrências marcantes. Aconteceram 2 fatos aqui que eu até ia comentar, acabei esquecendo. Foram 2 incêndios em uma semana em Viçosa, com vítima. Um em Teixeiras e o outro no bairro Santo Antônio, que as 2 tinham pessoas dentro. Nossa, e muito recente, né? Aconteceu agora há pouco. Não é tão também. comum assim. Então, Pois é, pessoal, tá vendo como que, só reforçando mais uma vez, como que os incêndios, isso prejudica, né, todo mundo e corre risco de vida também. Tem acontecido com muita frequência também, né? Pois é. Fica esse alerta. Quero agradecer aqui a minha parceira Aline. Eu que agradeço, foi muito legal. Em breve o Juliano tá de novo aí, voltando da praia aí, né, tem que curtir mesmo as férias aí com a família e quero agradecer a sua presença, tá, Tenente? Foi Obrigado. muito boa a conversa, muito proveitosa, tenho certeza que muita gente vai sair daqui rico de informação, né, com o que você conseguiu passar. Quero agradecer toda a equipe que às vezes não aparece na câmera, mas está aqui inserido, fazendo com que o podcast ganhe forma. Normalmente eu tô lá, hoje eu tô aqui. Exatamente, isso é muito bom. E obrigado. Também gostaria de agradecer o convite, a possibilidade de vir aqui falar um pouco da atividade do bombeiro. Muito bom, demais. Gostei muito. Obrigado. Foi sensacional, Tenente. Muito obrigado. E obrigado você de casa, hoje pela participação aqui na frente das câmeras, né? Normalmente eu tô escondida, mas hoje estou aqui. Foi um prazer estar com vocês. Bom demais. E tá bom? Let's go, galera!